Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuírem, compartilharem seus conhecimentos e experiências de vida. E olha a prosa que estamos trazendo hoje aqui. Olha que título fantástico: Das cavernas aos condomínios logísticos. Os condomínios logísticos são empreendimentos de envergadura, normalmente localizados em posições estratégicas, que oferecem espaços para armazenagem e distribuição de mercadorias. Esses espaços são projetados para atender às necessidades específicas das empresas, como armazenamento em temperatura controlada, segurança, facilidade de acesso e manuseio, entre outros. Nos últimos anos, temos presenciado uma significativa evolução dos condomínios logísticos, impulsionada pela crescente demanda por soluções logísticas mais eficientes e pela necessidade também de otimizar custos e aumentar a competitividade das empresas. Os condomínios logísticos evoluíram de simples galpões de armazenamento para complexos integrados de logística que oferecem uma ampla gama de serviços, desde armazenagem e distribuição até serviços de valor agregado, como embalagem, etiquetagem e manuseio. Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo José Geraldo Vantini. Olha só que honra, que orgulho ter aqui na Prosa com Bertalha o Vantini, que é um ícone na logística nacional. Vantini, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Olá, Bertalha, muito bem, muito prazer estar com você aqui. O meu alô especial para todos os seus ouvintes ou espectadores, né? Não sei mais como chamamos isso via internet, mas tem um grupo muito grande de pessoas que seguem Prosa com Bertalha, no qual eu me incluo. Então, vamos lá. Vai ser uma prosa muito bacana. Nosso tema é muito interessante. Com certeza, meu caro amigo. Olha, eu acho que pedir para você se apresentar é chover no molhado, mas vamos lá. Quem é o Vantini? Bem, eu sou de uma família do interior de São Paulo. Minha mãe professora, meu pai ferroviário. Tenho 3 irmãos da área médica. Eu resolvi ser engenheiro. Quando me formei, fui trabalhar no General Motors. E aí contei com a sorte que a vida me ofereceu. Eu fui contratado para trabalhar na área de supply. Supply, naquela oportunidade, isso foi em 1972, 73. Supply correspondia a todo o planejamento de produção, controle de estoque, compra, follow-up, enfim. E aí eu segui a carreira. Logo em seguida, para os Estados Unidos, eu tomei contato com a palavra logística. Na oportunidade, em 73, a gente foi fazer o projeto da fábrica que iam produzir o Chevette na planta de São José dos Campos. E logística lá em Detroit era ligada com engenharia industrial, que é a minha formação. E lá eu aprendi logística na questão de engenharia. Passado o tempo, vamos passar isso bastante tempo, logo no início dos anos 80, eu iniciei uma carreira de consultoria e aí comecei a estudar mais amplamente por conta própria, principalmente nos alguns países da Europa, aprofundei um pouco mais nos Estados Unidos, Canadá, Japão, e fiz então um arcabouço muito amplo de conhecimento. Foi então nesse momento que eu percebi a evolução da logística e vencer a evolução da logística. Nunca mais saí desse caminho. No meu site tem um livro lá, Nos Caminhos da Logística, que conta essa trajetória, que me dá muito prazer. Eu sou muito feliz por ter escolhido a carreira de consultoria. Eu criado a Vantini Solution em 1986, portanto são 37 anos, vou completar esse ano, e não me arrependo pela escolha que eu fiz, porque a vida, caro Paulo, o seu portal, o seu canal é um canal de educação. É muito importante a gente saber fazer as escolhas. Eu fiz a escolha certa. Eu espero que os seus espectadores também tenham essa mesma oportunidade.
Que bacana, meu amigo, fantástico. Eu que conheci você lá na Unilever, quando você prestou um serviço lá para a Unilever. Ô, Vantini, vamos fazer o seguinte: o pessoal está chegando aí para assistir a nossa prosa. Vamos pedir para eles curtirem o Vantini, né? O Vantini com uma baita experiência, e ao mesmo tempo para convidá-los a se inscreverem no canal e também acionar o sininho da notificação aí. Mantine, esse tema é um tema bastante interessante. Eu achei lá na internet um artigo que você tinha escrito. Contextualiza um pouco esse tema para a gente. Por que que você chamou, né, das cavernas aos condomínios logísticos e toda essa evolução dentro da sua visão aí? Muito bem. E, na verdade, eu tenho um hobby pessoal, que é estudar história. Sempre gostei de história. E eu já escrevi até artigos comentando que há mais de 3 mil anos atrás já existiu uma rodovia pan-americana que ligava o, o interior do litoral de São Paulo com o Peru. É uma estrada chamada Pé-Abiru. Então, na pesquisa que eu fui fazendo, estudando, eu verifiquei que havia uma certa confusão com relação a que eu chamo de logística clássica, que é aquela que você conheceu na HP, na Unilever, com a logística, vamos chamar, digital. Essa palavra não existe, mas eu uso para explicar um pouco o pessoal do e-commerce. Então, eu percebi que era necessário fazer alguma coisa com o entendimento da evolução. Por que que as coisas evoluem? Assim como você cuida bastante da área de educação, do ensino, também muito me preocupo com isso, com o pessoal que vem chegando. O pessoal que vem chegando, há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de educação, né? Uma mudança de postura, de comportamento, e eu vi que muita gente colocava na internet muita coisa que era errada. Eu resolvi escrever esse assunto para dizer o seguinte: primeiro, por que da caverna? Porque isso remete à necessidade humana, lá para trás, ou seja, caçar, saia para caçar, né? Voltar para a caverna para manter a família. Isso todo mundo sabe como era no passado. Bom, isso é um princípio de sustentabilidade operacional da família daquela época. Mas, pulando no tempo, né, claro, nós vivemos muitos anos depois, mas milhões de anos depois, milhares, não sei, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial atingiu o seu ápice no final do século XIX. Eu já pulei na história para chegar depois da Segunda Guerra Mundial, onde começou a haver uma preocupação maior com armazenagem ou estocagem, de uma forma um pouco mais científica, no qual as universidades americanas trabalharam bastante para atender a guerra, a tropa dos aliados. Aí eu não me preocupei e passei direto para os anos 50, quando começou, então, os anos dourados, e a retomada da economia americana e a necessidade de construção de pontos de redistribuição de produtos. Pulei no tempo mais um pouco, quando, nos anos 80, toda a indústria, e aí eu já estava com a consultoria, inclusive, com um conhecimento grande, a indústria ela já construía seu prédio, a sua instalação, considerando o seu depósito, que a gente chamava de DPA. Então, tinha a fábrica, a produção, o armazém, o almoxarifado de peças e componentes, e lá do outro lado, o depósito de produto acabado. Então, isso sempre existiu. Com as crises econômicas surgindo, a evolução natural, algumas empresas, vou mencionar aqui no Brasil, mais fácil, algumas empresas começaram a perceber que era um capital não adequado para investir. Ou seja, vamos investir com dinheiro de terceiro e vou alugar. Então, eu cito como exemplo histórico o Pão de Açúcar, na década de 80, construiu um grande construtor, um cara que deu o início dos grandes projetos, foi o Walter Torre. Todo mundo conhece, já faleceu, infelizmente, da Covid, mas ele que criou o grande modelo, né? Pão de Açúcar fez o primeiro CD, e o segundo foi também muito importante, foi da Brastemp, na época que tinha o depósito São Bernardo. Esse modelo original chamou-se BTS, Build to Suit, ou seja, construir sob medida para eu usar. Normalmente esse modelo é um modelo que é contratado, o investidor coloca o dinheiro e aluga por 8 a 10 anos. Em média, era esse o contexto. Só que isso foi crescendo. Na medida que foi crescendo,
surgiram opções de investimento. Então, com a estabilidade econômica, aflorou por parte das grandes indústrias, primeiro, de externalizar a operação de armazenagem. Foi um boom, um crescimento de BTS, o Build-to-Suit. Só que alguém percebeu que, se eu, no caso, for investimentos internacionais, criaram fundos de investimento, Paulo. Esse é o ponto mais importante para o surgimento do condomínio. Ou seja, condomínio, você conhece condomínio de prédio, condomínio de casa, e o investidor, que é a construtora, o banco, eles investem para vender. No condomínio logístico não é assim. O investimento é para alugar. Então, rentabiliza o dinheiro investido através do aluguel. E a lei do condomínio é basicamente a mesma, mas criou esse grande modelo de condomínio dentro de uma estrutura não nascida no arcabouço da logística, mas sim do mercado imobiliário, ou seja, do real estate. Então, esse é mais ou menos o histórico de como surgiram os condomínios logísticos, né? Que legal aí esse comentário que você trouxe, o Vantini, mostrando a evolução do condomínio. O que eu gostaria, nesses minutos finais, para nós encerrarmos o primeiro tempo aqui, não significa que a gente não vai continuar falando sobre isso no segundo, lógico que nós vamos, mas quais são as vantagens e os desafios desse modelo, o Vantini? Bom, primeiro ponto, encerrando o tema, até para ficar registrado para as pessoas, existe uma empresa de inteligência de mercado que cria banco de informações, chama Ciila. Quem tiver interesse, procure na internet. E aí nós temos hoje uma situação, eu peguei aqui, se permite ler, a região sudeste, hoje nós temos, fechou 2022, com 18 milhões de metros quadrados. É um número enorme, e corresponde a 76% da área locável, a gente chama de locável, área bruta, ABL, né, área bruta locável, 76%. Depois o Nordeste cai para 2,4 milhões. Então, você vê que a região Sudeste, por razões que nós conhecemos, a região Sudeste corresponde a 60% do consumo nacional, é isso aí. Outro ponto importante, Paulo, por que a coisa foi evoluindo? Quem são os principais usuários de condomínio logístico? Transporte e logística, 3,6 milhões de metros quadrados eles utilizam. Em segundo lugar, o varejo. Em terceiro, empresas de internet, são os e-commerce. E assim começa a cair na classificação. Outro ponto importante para registro 2022, o valor comparado de 2016 para 2022, o valor do preço por metro quadrado era, em 2016, na média Brasil. Eu tenho por estado, mas não é o nosso caso agora. Média Brasil, para informação das pessoas. Era R$ 19,60 por metro quadrado, hoje é R$ 23,19. Percebe, então, que isso não cobre nem a inflação. Ou seja, o raciocínio do seu ouvinte aí vai perceber que foi um bom negócio para quem alugou, né? A parte de taxa de vacância, que é um índice que eles medem, né, era, em 2016, 23,8%, ou seja, muito investimento no vermelho. Hoje caiu para 10%, ou seja, a média nacional. Se olhar isso aqui na região sudeste, se for olhar São Paulo, por exemplo, na região macro metrópole de São Paulo, esse não caiu já 5%. Então, a resposta que eu dou é assim, é um negócio interessante para os dois lados. E o Bacana. último ponto importante, para finalizar o seu momento, é um fato para nós de logística, para quem estuda rede, malha, estudos de localização de depósito, coisas de network design, né? É importante essa informação que eu vou dar. 12, aqui agora no estado de São Paulo, na região de São Paulo, 12%
dos metros quadrados disponíveis nos condomínios está até 30 km, 30 quilômetros. De 30 a 60, 12%. Então, já está indo para o interior. Eu não consigo mostrar a imagem, mas Uhum. é para ver no estudo da distribuição. Eu vou deixar para o segundo tempo nosso de conversa, para ver a função da indústria ou do varejo ou do comércio eletrônico dentro de um condomínio logístico. Porque ele vai de 60 a 90, ele está com 22, então está crescendo o percentual de condomínios cada vez mais distante do eixo central, que se considera a Praça da Sé na cidade de São Paulo, a distância está aumentando. Já estamos aí chegando a 90 km. Então, para quem estuda, é importante analisar, fica a minha dica, Paulo, para quem analisa a localização de condomínios logísticos, a infraestrutura rodoviária, porque 100% deles é rodoviário, nossa ferrovia ainda não está disponibilizando serviço para bens de consumo, em geral, e é importante a rodovia. Há grandes condomínios se instalando em locais que já estão saturados, ou seja, não tem mais mão de obra, estão importando mão de obra de funcionários que moram a 60 quilômetros de distância onde está sendo construído. Então, no geral, essa é a visão que nós temos no lado econômico do condomínio logístico. Depois nós podemos Bacana. tratar do tema conforme você queira, tá bom? Fantástico, Vantini, muito legal. Nós estamos terminando o primeiro tempo aqui, mas a gente vai dar uma paradinha só para tomar uma água, um cafezinho, e a gente Uhum. volta daqui a pouquinho. Vamos ouvir a Corujinha cantar. Nós vamos voltar aqui para continuar falando de logística, esse assunto que é um assunto extremamente importante e que nós amamos de coração, não é isso, Vantini? Vamos nessa? Exatamente, exatamente. Olha só que prosa fantástica, gratidão enorme, Vantini, pela sua presença aqui, trazendo o seu conhecimento, a sua experiência, a sua bagagem aqui para a prosa com Bertalha, Vantini. Vantini, segue aí no seu raciocínio que eu acho que está muito bacana, meu amigo. Vamos nessa? Positivo, sim, vamos lá. Eu tinha terminado anteriormente de mencionar alguns dados econômicos referente ao condomínio logístico, né? E agora é importante ressaltar que há cerca de 15 anos ainda era muito prematuro falar em condomínio logístico. Por quê? Porque havia, daquele momento, do começo dos anos 90 até uns 15 anos atrás, o BTS. Então, toda a indústria, principalmente, os grandes redes de supermercado, as médias não, as médias ainda têm dono, e dono gosta de pôr dinheiro para poder alugar. É outra configuração. Mas as grandes corporações, redes de supermercado grandes, internacionais e tal, optaram por, na própria contabilidade de custo, no próprio balanço, colocar na conta despesa do que na conta investimento. Além do mais, há uma transição importantíssima, é, que deu um crescimento bacana no condomínio, foi a utilização da mistura dos dois vetores. Construiu BTS dentro de um condomínio e não mais um terreno isolado. Ainda existem empresas que preferem ela estar isolada. Então, o investidor ou a construtora compra o terreno, 150 mil metros quadrados, por exemplo, numa determinada região em que o cliente quer, e constrói o prédio durante 6, 8 meses e já está alugado. Então, o dinheiro investido, 50, 60 milhões de reais em obra mais terreno, já está garantido para o investidor. Ele já tem um contrato assinado. Outros modelos, que é o que está crescendo muito hoje, é a construção do BTS dentro do próprio condomínio. Nesse caso, a empresa X, eu não quero mencionar o nome de empresa, atuais, né? Mas a empresa fecha o contrato com a detentora do condomínio, e o condomínio tem dono, tem o grupo de investidor, o fundo de investimento é o dono daquele condomínio. Ele investiu lá, às vezes, R$ 1 bilhão. E ali vai construindo e vai alugando. É o que chamam de investimento de risco. E o outro lado é o investimento calculado.
Ou seja, a empresa A, ela opta por ter 40 mil metros quadrados num condomínio, numa determinada região de interesse logístico dela. Ela procura as empresas do setor, algumas já direto com. Existem algumas grandes corretoras, também não quero mencionar o nome, não, grandes corretoras só trabalham com condomínio logístico, são empresas internacionais, inclusive, então são os caminhos, diferentes caminhos, depende muito da, da decisão da empresa. Então, esse modelo híbrido de condomínio com BTS dentro do condomínio é o que está hoje apresentando como uma figura interessante. Ou seja, é, existe uma questão importante também, é o seguinte, eu me recordo bem, no começo dos anos 90, lá com o Walter Torre, eu fiz alguns trabalhos junto com ele, onde modelamos um padrão. Hoje existe um padrão de construção, de arquitetura, etc. Tal. Você olhar todos eles são mais ou menos parecidos, né, em termos de a relação comprimento, largura, quantidade de dock por metro quadrado, a face também de coluna dentro, pé direito, iluminação zenital, são todas as variáveis de construção. E, geralmente, o gerente de logística da empresa que vai alugar, ele vai observar tudo isso. O sprinkler vai observar a quantidade de manobra da carreta, a quantidade de estacionamento, N variáveis que existiram, né? Então, hoje já existe um padrão para isso. Então, você tem a figura do fundo de investimento, e tem a figura da construtora, eles podem estar ligados ou não, a construtora pode estar ligada com o banco diretamente, a construtora geralmente ela não tem o capital para poder fazer o giro, trabalhar com o banco, né? Então, são os diferentes modelos. Quando você cai para o BTS, o BTS já não é mais aquele modelo original do tipo tailor-made, fazer o terno para a pessoa. Não, é mais ou menos tamanho, não é mais para o Paulo Bertaga, é tamanho M longo, por exemplo. Uhum. Né? Então, se eles não for usar mais o terno, o prédio vai ser bom para outra empresa daquele mesmo ramo. Então, que seja uma rede de supermercado, ela tem determinada necessidade, uma empresa de e-commerce tem outra necessidade, são prédios diferentes, operações diferentes, então isso gera um modelo atual que eu vejo positivo. Outro ponto que eu sinto também, talvez como, não sei se desafio ou não sei se uma tendência, é a possibilidade, nos próximos 2, 3 anos, de condomínio misto. Ou seja, qual é a situação de hoje? Para quem conhece bem logística, sabe, o papel da central de distribuição funciona dentro de um prédio. Esse prédio ele pode estar isolado, pode estar dentro de um condomínio. Então, você tem a categoria indústria para indústria, nesse meio que tem um CD, da indústria para o varejo, então, é outra solução, do varejo para as lojas é outra solução, e o e-commerce para entrega de pacotinho é outra solução. Então, não existe, eles não são iguais. São 4 modos de operação totalmente distintos, né? O desafio que existe nos fundos de investimento, principalmente com o boom das 5 maiores, vou mencionar as 5 maiores do e-commerce, que cresceram muito, é construir prédio formatado para aquela operação deles. Só que o prédio continua tendo 12 metros para a direita. Ele continua tendo a mesma configuração. Embora, quando você olha aqui na retaguarda que vocês estão vendo atrás de mim, é um modelo clássico, é uma modelo de logística operacional clássica, de uma indústria que vai entregar no varejo. Hoje, já é prestar atenção no condomínio, é a formatação. Por que eu chamei de híbrido? Porque já há hoje, já de 1 ano, ou 2 talvez, 1 ano, a própria indústria vendendo pacotinho, vamos dizer assim. Você compra uma geladeira ou no varejo ou no fornecedor. Você pode entrar no site do fornecedor
não quero citar o nome da empresa, mas Uhum. compra uma geladeira lá, compra uma televisão, compra o que você quiser. A indústria está vendendo direto. Ela tem o próprio canal dela de venda do e-commerce. Então, aparentemente, isso gerou uma confusão danada. Ela é fornecedora do próprio concorrente, concorrente fornecedor, e modelo operacional no condomínio ainda não existiu. Ou seja, quando a indústria alugou um prédio dentro do condomínio para a sua atividade clássica de entregar seus produtos nas redes de varejo, que você sabe, a maioria sabe que a grande indústria ela não tem capacidade de capilarização. Quem faz a capilarização é o atacado, o distribuidor. Então, a média mais ou menos de 20%, 30%, ela entrega direto no cliente. 60%, 70% é via distribuidor. Então, no warehouse, na parte da armazenagem, o modelo é o clássico. Só que eles estão vendendo o produto diretamente para nós consumidores. Muda completamente o modelo operacional, até a mesmo formato do prédio. Veja, para finalizar essa análise, as duas, vamos dizer, três maiores do setor de e-commerce, eu acho que a maioria está cansada de ver isso, né, em revista, em sites e tal. Eles usam um prédio de 12 metros, mas a operação de picking, captura, é manual, porque é pacotinho, é compra personalizada, é compra individualizada, né? Então, não precisaria ter aquele pé direito 12 metros. Então, eu creio que aí vem uma nova, eu acredito eu, né? Uma nova configuração desse modelo híbrido que eu mencionei, porque não faz muito sentido, e não sei, eu vou fazer um parênteses aqui, Bertaglia, muita gente comenta, né, os analistas econômicos, que essas cinco maiores redes de varejo virtual, a conta não fecha, né? A conta não fecha, ainda é muito do fintech, é muito na categoria de fintech, no qual eles ganham dinheiro financiando a venda para o Uhum. que ele está vendendo, ou o estoque, sim, é um faturamento marginal e não o percentual sobre a venda, que é o modelo clássico. Então, isso muda bastante. Para finalizar essa análise, há uma dispersão de condomínio logístico para outros estados, do Nordeste, inclusive, do Sul, Centro-Oeste um pouco, com relação ao modelo de negócio dos e-commerce. Lembrando que e-commerce não é logística, e-commerce é comércio. É, eles não fabricam nada, nenhum e-commerce fabrica. É comércio, ele vende, é que nem na loja do shopping, é como na Uhum. loja do supermercado, ele tem é um comércio. Por trás disso, tem o fintech, que é a área financeira, que é fundamental. Como eles criaram o modelo dos vendedores independentes, são sellers, né? Então, por exemplo, tem 2, 3 milhões de sellers dentro de aqui no Brasil mesmo, de uma rede grande de e-commerce. Isso gera um problema complexo para a gestão. Qual foi a solução que eles encontraram? É custosa, é de alto custo. É colocar estoque em vários lugares do Brasil. E aí estimulou o investimento de condomínio logístico nessas outras regiões. Uhum. Então, há uma roda andando que eu próprio não conheço solução, mesmo conversando com os analistas da área econômica, tal, da área de real estate, como é que isso como é que isso vai ficar posteriormente. Por isso que eu acredito muito na necessidade de trazer para a mesa a discussão com relação aos interesses comuns, ou seja, o fundo de investimento, que é quem tem o dinheiro, a construtora, que sabe construir, a empresa que aluga e o mercado da empresa que aluga. Então, Uhum. é isso aqui que é o diferencial, né? Que deve ser avaliado para poder perceber o que vai acontecer daqui para frente. E você mencionou em algum momento, Paulo, a questão de terreno, né? É claro que os terrenos de grande dimensão estão ficando cada vez mais distantes, né? Das grandes regiões.
né? Então, você vai na Baixada Fluminense, mesmo na região metropolitana lá de Fortaleza, já não tem mais. São Paulo nem se fala, então, né? Porto Alegre, então, não tem mais. E eles estão se afastando. E do outro lado, olha que interessante, ou como diz meu amigo Paulo Bertaga, é fantástico entender o outro lado. Ou seja, a grande preocupação de uma coisa nova, que batizaram de Leste Maio, que é a entrega do pacotinho. É uma coisa que eles lançaram, mas ainda até hoje ninguém domina isso. Vocês sabem disso, eu já Uhum. comentei muitas vezes na internet, e estão criando, então, condomínio urbano. Eu próprio projetei um condomínio urbano, uma consultora de São Paulo, na minha região, que é de São José dos Campos, que é um condomínio modular, são 35 metros quadrados, modular em 1.000 metros quadrados, a cada 1.000, né? Vai ser sucesso? Nós não sabemos. Ainda nós não sabemos. Vocês veem notícias diárias, no caso, estou falando de São Paulo, não sei se isso está acontecendo com os outros grandes centros, mas deverá acontecer Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, talvez Recife, que é mais complicada também a cidade, o trânsito e tudo mais. São esses condomínios em prédios de residência. E eles alugam um pedaço do estacionamento. Então, virou um desespero, assim como uma saída do estádio, do Fla-Flu, do Palmeiras e São Paulo, sabe? Todo mundo sai correndo. Então, a impressão que me passa é que estão muito no jogo da tentativa e erro, o que não é uma coisa bacana para acontecer. Entendeu? Que bacana, que legal. Meu amigo Vantini, nós estamos aqui encerrando a nossa prosa, que foi realmente fantástica, né? Você trouxe aí um baita de um conhecimento. Vantini, deixo as portas abertas aqui para você retornar outras vezes para nós conversarmos. Vantini, gratidão enorme, meu amigo. Bom, Bertaglia, eu espero que tenha atingido o objetivo dos seus espectadores, ou não sei como é que nós podemos chamar, né? Televisão, na internet, no computador, no celular. Eu assisto você no Hoje celular, pô. mudou, né? Quando, né, eu pego o próximo convertável no celular, né? Eu não sei se eu chamo do quê? Celular espectador, alguma coisa. É. Telespectador já não é mais, com certeza não. Mas eu espero que tenha agradado, que os dados sejam importantes, que o conteúdo contribua para quem tenha o poder de tomar a decisão certa. Que bacana, meu Obrigado. amigo. Gratidão enorme pela sua presença e pela sua participação aqui. Um enorme conhecimento. Vantini, ao Valeu. infinito e além, meu amigo, o que nós Ao fazemos na infinito e vida além. é isso aí. Eu estou tentando descobrir isso ainda, viu? Eu sou Porque muito questionado. não, mas é muito bacana, porque É bacana. eu até comentei uma vez aqui, acho que foi com você mesmo, quando você usou essa frase, eu procuro explicar como na logística lá do comecinho da minha vida, na minha carreira, eu falava muito a relação de espaço-tempo. Então, o mistério da vida está lá no encontro da eternidade com a eternidade, que é tempo, né? Esqueci agora, tempo e espaço, eternidade com infinito. Hum, É o cruzamento. São duas coisas que ninguém sabe o que é infinito, ninguém sabe o que é eternidade. é, E é. muito mais ninguém sabe o que é além do infinito. Olha, Então, e Paulo detalhe, Bertaglia. viu? Detalhe, Vantini, então vou deixar uma equação aqui mais difícil ainda, porque eu vou falar ao infinito e além, e o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Uau! Um abração, Pô, Vantini, bacana. tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.